Salve, salve, salve minhas criancinhas do 7º ano, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico com a graça de Deus para mais uma manhã de estudo, para mais uma manhã de reflexão. Desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Que a luz do Espírito Santo possa habitar em vossos corações, em vossas mentes, que possa vos auxiliar, que possa vos ajudar para assim vocês assimilar e aprender todo o conteúdo, toda a educação, todo o conhecimento e ensinamento que chegará até você hoje, tudo bem? Meus filhos, enfim, vamos trabalhar a nossa última aula do nosso material didático de filosofia, volume 4, né? A última aula da nossa quarta avaliação do ano, não é? Letivo. Então, meus filhos, hoje nós vamos trabalhar sobre onde mora o preconceito. Vamos trabalhar aí a partir da página 16 e página 17 e vamos discutir sobre esse problema social que é o preconceito, né, meus filhos? Infelizmente, hoje nós temos tanto conhecimento, né? Houve tanta evolução tecnológica, científica, intelectual, e mesmo assim, no século onde estamos, ainda sofremos preconceito, né? Ainda temos que testemunhar, ainda temos que discutir isso, né? Então, houve muito acréscimo, houve muita evolução, mas parece que tem certos comportamentos, certos juízos, não é? Certos julgamentos que não sofreu evoluções para algumas pessoas. Então, é necessário trabalharmos, é necessário discutirmos esse tema para tentarmos termos um mundo de paz, né? Um mundo fraterno, um mundo prazeroso de se viver e de se expressar e de existir. Tudo bem? Então, vamos fazer a leitura aí do nosso texto da página 16, que trata sobre onde mora o preconceito. Inúmeras pessoas enfrentam rejeição e exclusão por causa do preconceito. Provavelmente você já ouviu esta palavra e deve ter alguma noção do que ela significa. Talvez até recorde exemplo, afinal, mesmo causando graves problemas nas relações humanas, o preconceito é frequente, pois muitas pessoas têm dificuldade de aceitar as diferenças individuais. Para entender o que é preconceito e por que ele causa tal mal, comece observando a composição deste termo, formado por dois outros, pré e conceito. Trata-se, portanto, de uma opinião precipitada, isto é, de um julgamento que fazemos sobre algo ou alguém antes mesmo de conhecê-lo. Além disso, é importante observar que o preconceito começa com os estereótipos e muitas vezes resulta em violência contra alguém. O preconceito não combina com a filosofia, pois um filósofo é amigo do saber e busca a verdade. Ao contrário disso, uma pessoa preconceituosa é amiga dos estereótipos e acaba reproduzindo mentiras divulgadas a respeito de algo ou de alguém, por não se dar ao trabalho de verificar essas informações. Todavia, não podemos esquecer que todos nós carregamos essas duas tendências, o desejo pela verdade e o risco de nos deixar enganar pelos preconceitos. Por isso devemos estar sempre alerta e refletir sobre nossos julgamentos antes de agir e interagir com outros. Também é muito importante que todos pensem nas razões que motivam o preconceito e realizem o mais depressa possível mudanças de atitudes em relação às suas vítimas. Meus filhos, então o preconceito nada mais e nada menos é de que um juízo prévio, né? Um juízo antecipado que você faz sem conhecer a pessoa, sem conhecer a religião, sem conhecer, não é, aquilo que você está fazendo um pré-julgamento, não é? Então,
a palavra preconceito ela é juízo por pré e mais conceito. Então, todo preconceito é um conceito prévio que você faz de alguém. Hoje, não é, nós podemos dizer que o preconceito ele é comparado com as fake news, não é? O que é fake news? É uma mentira, não é? É uma informação, é um conceito que você expande sem ter a preocupação de estudar e conhecer se aquela fonte é verdadeira, se aquela mensagem, se aquela verdade é verdadeira, não é? Então o preconceito é a mesma coisa. Você faz um julgamento, você faz um juízo de valor sobre alguém, não é? Sobre uma cultura ou sobre uma crença, sem conhecer. E isso acaba trazendo grandes consequências, tanto para você quanto para a pessoa que sofre preconceito, né? Então, a filosofia, ela não admite o preconceito, tá? Para o filósofo, preconceito não combina com a filosofia. Por quê? Porque o conceito da filosofia é amor à sabedoria, não é? Amor ao conhecimento, tá? É o amante, não é? É o amigo do saber. Então, se você é inteligente, se você, não é, tem conhecimento, você vai ser preconceituoso? Jamais, tá? Então, todo preconceito é uma ignorância, não é? Então, preconceito é tipo dos ignorantes. Então, todo preconceituoso, não é? Ele é um amigo dos estereótipos, não é? Ele é amigo das fake news, tá? Então, o que é o estereótipo? É você criar uma imagem, criar uma identidade a alguém ou a algumas pessoas sem ser aquilo, né? Sem de fato conhecer se é aquilo. Hoje nós vamos falar sobre estereótipo, né? O conceito de vocês é o lado material, tem aí o conceito de estereótipo. Mas se nós formos falar de estereótipo, existe muito, né? E muitas vezes os nossos pais, muitas vezes os nossos colegas, não é, de sala de aula, eles causam, não é? Eles acabam manifestando os estereótipos que levam ao preconceito. Quem é de vocês que não viram, né, a expressão de preconceituosa sobre o adolescente? Adolescente não, professor, aborrecente. Isso é um estereótipo, tá? Nem todos os adolescentes, não é? Eles gostam de ouvir isso. Nem todos os adolescentes, não é? Eles aborrecem as pessoas. Nem todos os adolescentes aborrecem o pai e se aborrecem a si mesmo, né? Tem muitos adultos aí que aborrecem muito mais do que um adolescente. Então, quando você faz essa expressão, quando você usa essa expressão, você está usando de um estereótipo, né? Está generalizando certos comportamentos de algumas pessoas, de alguns adolescentes, dizendo que todos são aborrecentes. Tá? Então, isso é um estereótipo preconceituoso. A mulher, não é, meu filho? A mulher ela sofre muitos estereótipos também ainda hoje, né? Tem muitas expressões preconceituosas, tá? Essa expressão mulher no volante é um perigo constante, isso é um baita de um preconceito. Perigo constante, não é? É independente de mulher. Tem muitos homens que são muito mais ainda irresponsáveis no volante, não é? Se acham tal, se confiam e enche a cara de bebida e aí acaba aí comprometendo a vida de pessoas inocentes e a sua própria, não é? Então, todo estereótipo ele leva, não é, a um certo grau de violência. Todo estereótipo ele vai gerar um preconceito, tá? Então nós temos que ter cuidado com isso. O filósofo não se usa estereótipo, né? A filosofia não faz uso disso. A filosofia faz uso do conhecimento, faz uso da razão e da reflexão. Então, meus filhos, vamos superar o preconceito, né? E vamos desenvolver a tolerância, vamos desenvolver o respeito, né? Vamos desenvolver o conhecimento. Ninguém é igual a ninguém, tá? Todos nós somos diferentes, mas de uma forma direta ou indireta, nós nos unimos, né? Nós nos relacionamos. Todos nós somos seres humanos, tá? Todos nós somos seres sociais. Precisamos, aprendemos e ensinamos uns aos outros. E para fechar essa nossa aula em relação ao preconceito, vamos citar um homem, não é? Que ganhou o prêmio Nobel e que lutou, sofreu, não é, muito preconceito, foi preso injusto, mas que lutou em defesa, não é, da paz, em superação
a esse problema, não é? A essa violência que é o preconceito. Então vamos fazer a leitura aí da página 17. Conexões. Nelson Mandela é reconhecido mundialmente por sua luta a favor dos direitos humanos. Recebeu por isso diversos prêmios, inclusive o Nobel da Paz. É também considerado uma das maiores personalidades do século XX, por causa de sua luta contra uma terrível manifestação de preconceito, a discriminação racial. O país de origem de Mandela, a África do Sul, foi colonizada pela Inglaterra e comandado por um regime político que estabelecia uma separação absoluta entre pessoas negras e brancas em todos os espaços e situações sociais. Durante décadas, esse regime chamado apartheid gerou muitas injustiças e violência contra a população negra. Por contestá-lo, Nelson Mandela passou 27 anos preso. Depois disso, tornou-se o primeiro presidente negro da África do Sul. Uma das mais conhecidas afirmações de Mandela é a de que ninguém nasce odiando os outros, por diferença de origem, cor, de pele ou mesmo de religião. Segundo ele, esse ódio é aprendido pelas pessoas e, portanto, elas também podem aprender e ensinar sentimentos de amor e respeito ao diferentes. Tá aí, meus filhos, né? O Mandela foi uma personalidade, né? Foi um ser humano que deixou muitas lições, não é, para nós. Tá? Sofreu preconceito, sofreu racismo, né? Sofreu a injustiça, mas mesmo assim superou a dor, não é? Não guardou o ódio, não guardou a violência no seu coração, né? Lutou em prol da paz. E uma coisa muito importante de Mandela é o seu pensamento, né, meu filho? Ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce racista, não é? As pessoas se tornam preconceituosas, as pessoas se tornam racistas. Elas aprendem com alguém. Então, se nós somos capazes de ensinar o racismo e o preconceito a alguém, por que nós não vamos, então, deixar isso de lado e ensinar, não é? A educação, ensinar a tolerância, ensinar o respeito, né? Ensinar a vida, a fraternidade, ensinar moral, ética, ensinar, por cima de tudo, a paz, o amor, tá? Então, Mandela, ele merece todo o nosso respeito, né, e toda a nossa atenção por ser esse cidadão, por ser essa personalidade que de fato tem autoridade e autonomia para ser citado em relação ao preconceito. Então, meus filhos, o preconceito é um ato, né, de ignorância, não é? O preconceito, ele é uma violência e nós temos que abolir a violência e temos que nos educar para superar o preconceito. Faça a leitura desse material, pense sobre isso e tente, não é, meus filhos, ensinar o amor, ensinar a paz a quem promove o preconceito, a quem promove o racismo, a quem promove a ignorância. Beijo no coração de todos, fique com Deus e até a próxima. Shalom!